Joel, exortação à penitência por ocasião de duas calamidades. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Fatuel. Ouvi isto, velhos, e vós todos os habitantes da terra, aplicai os vossos ouvidos. Aconteceu uma coisa como esta em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Contai aos vossos filhos, os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O gafanhoto comeu o que tinha ficado da lagarta, o brugo comeu o que tinha ficado do gafanhoto, e a ferrugem comeu o que tinha ficado do brugo. Despertai, ó ébrios, chorai e uivai, todos os que pondes as vossas delícias em beber vinho, porque ele foi tirado da vossa boca, porque um povo forte e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são como os dentes do leão, e os seus queixas como os de um filhote de leão. Este povo reduziu a minha vinha a um deserto, tirou as cascas às minhas figueiras, ele as despojou inteiramente e as lançou por terra. Os seus ramos tornaram-se brancos. Chora, ó Israel, como uma virgem esposa vestida de saco, chora a morte do esposo e que tomou na sua idade florida. Desapareceram da casa do Senhor os sacrifícios e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor choram. Todo o país está devastado. Os campos choram porque o trigo foi destruído, o vinho perdido e as oliveiras secaram. Os lavradores estão confusos. Os vinhateiros saltaram gritos por causa do trigo e da cevada, porque se perdeu a messe do campo. A vinha não vingou e a figueira secou. As romanceiras, as palmeiras e as macieiras e todas as árvores do campo secaram. A alegria foi para longe dos filhos dos homens. Sígios, sacerdotes, chorai, soltai gritos, ministros do altar, entrai no templo e deitai-vos no saco, ministro do meu Deus, porque da casa do vosso Deus desapareceram o sacrifício e a libação. Ordenai um jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciões e todos os habitantes do país para a casa do vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai, 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 que dia terrível, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação da parte do Todo-Poderoso. Porventura não desapareceram diante dos vossos olhos da casa do nosso Deus os alimentos, a alegria e o regozijo. Os animais apodrecem entre os seus estercos, os celeiros foram destruídos, os armazéns arruinados, porque se perdeu o trigo, porque gemem os animais e mugem os bois da manada, porque não tem pasto, e até os rebanhos das ovelhas pereceram. Eu clamei a ti, Senhor, porque o fogo devorou tudo o que está belo no deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Os próprios animais levantam a cabeça para ti, como a terra sequiosa pede a chuva, porque as fontes das águas secaram e o fogo devorou tudo o que havia de belo no deserto. O exército de gafanhotos ao serviço de Deus, tocai a trombeta em Sião, soltai gritos sobre o meu santo monte, estremeçam todos os habitantes da terra, porque se aproxima o dia do Senhor, está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nublado e de torvelinhos, como a luz da manhã se espalha sobre os montes, assim um povo numeroso e possante se difundirá por toda a vossa terra de Israel.
Israel. Semelhante a ele não houve desde o princípio, nem depois dele haverá outro no decorrer dos séculos. Diante dele virá um fogo devorador, e atrás dele uma chama abrasadora. A terra que antes dele era um jardim de delícia, e depois dele ficará sendo a solidão do deserto. Nem haverá quem lhe escape. O seu aspecto é como o aspecto de cavalo, como cavaleiros assim correrão, saltarão sobre os comidos montes com um estrondo semelhante ao das carroças, com um ruído semelhante ao da chama de fogo que queima a palha seca, como uma multidão de gente armada para o combate. À sua vista ficarão atormentados todos os povos, todos os rostos se tornarão como uma panela, eles correrão como valentes, escalarão as muralhas como homens de guerra, marcharão unidos cada um no seu posto, e não se desviarão da sua fileira, não se embaraçarão uns aos outros, cada um marchará no seu lugar, e ainda mesmo caindo ou saltando das janelas não sofrerão dano, entrarão nas cidades, correrão por cima dos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão, a terra tremerá diante dele, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, porque o Senhor fez ouvir a sua voz ante a face do seu exército, pois são inumerosos e fortes os seus batalhões, e executam as suas ordens, porque o dia do Senhor é grande e sobremaneira terrível, e quem o poderá suportar? Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e com gemidos, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e de muita misericórdia, inclinado a suspender o castigo. Quem sabe se Ele quererá voltar-se para vós, perdoá-vos e deixar após si alguma bênção, algum sacrifício e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum sagrado, convocai uma assembleia, fazei vir todo o povo, adverte a todos em geral que se purifiquem, juntai os velhos, congregai os pequenos e os meninos de peito, saia o esposo da sua câmara e a esposa do seu leito, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, postos entre o vestíbulo e o altar, e digam: perdoa, Senhor, perdoa ao teu povo, e não deixes cair a tua herança em opróbrio, de sorte que as nações a dominem, porque diriam: onde está o Deus deles? O fruto da penitência dos israelitas. O Senhor olhou com amor ardente à sua terra e perdoou ao seu povo. O Senhor falou e disse ao seu povo: eis que vou enviar-vos trigo, vinho e azeite, e ficareis abastecidos deste gênero. Não vos entregarei mais ao insulto das nações, afastarei de vós aquele que vem da parte do Aquilão, e lançá-lo-ei para uma terra sem caminho e deserta, a sua vanguarda para a banda do mar oriental, sua retaguarda para o mar mais remoto, e ali subirá o seu fedor e a sua podridão, porque procedeu com soberba. Não temas, terra, exulta e alegra-te, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os amenos campos do deserto brotaram, porque toda árvore deu o seu fruto, a figueira e a vinha brotaram com todo o seu vigor. E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu
o mestre da justiça, e fará descer sobre vós, como no princípio, chuvas de outono nossa, da primavera. As vossas eiras se encherão de trigo, os vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. Eu vos recompensarei dos anos cujos frutos comeu o gafanhoto, o brugo, a ferrugem e a lagarta, este poderoso exército que mandei contra vós. Vós comereis e vos saciareis destes bens, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez em vosso favor tantas maravilhas. O meu povo nunca jamais tornará a cair na confusão. Vós sabereis então que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro senão eu, e o meu povo nunca jamais tornará a cair na confusão. Depois disto acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos jovens terão visões. Derramarei também naqueles dias o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Eu farei aparecer prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumaça. O sol se converter-se-á em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação se achará, como o Senhor disse, sobre o monte Sião e em Jerusalém, e entre os restos que o Senhor tiver chamado. Sentença do divino juiz contra os maus, porquanto eis que naqueles dias e naqueles tempos em que eu levantar o cativeiro de Judá e de Jerusalém, juntarei todas as gentes, conduzi-las-ei ao vale de Josafá, e ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo e minha herança, a quem eles se espalharam por entre as nações, e acerca da minha terra, que eles dividiram entre si, dividiram por sorte o meu povo, expuseram os meninos nos lugares de prostituição, e venderam as donzelas por vinho para beberem, mas que há para disputar entre mim e vós, ó Tiro e Sidônia, e todo o território dos filisteus. Porventura queres tirar vingança de mim, mas se vos vingas de mim, destruindo o meu povo, eu farei cair imediatamente os vossos atos sobre a vossa cabeça, porque vós levantaste a minha prata e o meu ouro, e meteste nos vossos templos o que eu tinha de mais precioso e de mais belo. Vós vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os pordes longe da sua pátria. Eis que eu os tirarei do lugar em que vós os vendeste, e farei recair sobre a vossa cabeça a paga que merece. Venderei vossos filhos e as vossas filhas por mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, um povo remoto, porque o Senhor é que o disse. Os pecadores serão feridos horríveis castigos. Publicai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, animai os valentes, venham, ponham-se em marcha todos os homens de guerra, forjai a espada das relhas dos vossos arados e lança do ferro dos vossos enxadões. Diga ao fraco, eu sou forte, sai de tropel, vim de todas as nações dos contornos, juntai-os, aí fará o Senhor perecer os vossos valentes. Levantem-se as nações e vão ao vale de Josafá, porque ali me sentarei para julgar todas as nações em circuito. Ponde as foices ao trigo, porque já está madura a messe. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. As cubas deitam
por fora, porque a sua malícia chegou ao cúmulo. Povos ao vale da matança, porque o dia do Senhor está perto ao vale da matança. O sol e a lua escurecer-se-ão, as estrelas retirarão seu esplendor. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vós sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, e que habito no meu santo monte de Sião. Jerusalém será santa, os estrangeiros não tornarão mais a passar pelo meio dela. Acontecerá naquele dia que os montes destilarão doçura, os outeiros manarão leite, as águas correrão em todos os regatos de Judá. Da casa do Senhor sairá uma fonte que regará a torrente dos espinhos. O Egito será todo assolado, e a Idumeia ficará sendo um deserto horrível, porque oprimiram injustamente os filhos de Judá e derramaram na sua terra o sangue inocente. Pelo contrário, a Judéia será habitada eternamente, e Jerusalém de geração em geração. Eu levantarei o seu sangue, que eu não tinha ainda lavado, e o Senhor habitará sempre em Sião.